Bom dia, Maria. Bom dia, Fábio. Tudo tranquilo com vocês? Bom dia, professor. Tudo jóia, professor. Bom dia. Vamos esperar um pouquinho, tá? Uns 2 minutinhos para ver se alguém entra. E aí a gente vai estar começando a aula. Vocês estão vendo já a apostila e a capa? A página da aula na página 37, que eu mandei para vocês no grupo. Tá? Bom, vamos começar. Vou pegar aqui a apostila. Vou pegar aqui a página 37. Isso aqui tudo a gente já viu, tá, pessoal? Que é o finalzinho da nossa apostila, como vocês talvez estejam acostumados até no ano passado, que aí ele fala para a gente, ele dá um resumão da representação do vetor campo elétrico numa carga pontual positiva, aponta para fora, numa carga pontual negativa, tá? Me cobrem, vou mandar lá na plataforma uma imagem com todas as outras representações que está faltando aqui do campo elétrico, tá? Essa aqui que eles pedem para a gente, certo? Que como uma tarefa para vocês fazerem, mas aí eu vou mandar para vocês lá na plataforma. A gente vai começar agora na página 37, ó, tem vários exercícios aqui bons para vocês treinarem. Alguns eu passei como exercício lá como trabalho, na verdade. E hoje, como vocês viram no grupo, a gente vai falar sobre potencial elétrico, tá? Inicialmente, como DDP. E depois, nós iremos... à tarde eu vou estar passando para vocês um trabalho de 3,5 pontos, valendo metade de uma das notas do bimestre, do trimestre, para vocês estarem respondendo na plataforma até dia 24, que é quarta-feira. Bom? Eu ia deixar até terça, mas terça está muito em cima, amanhã pode ser que alguém chore aí. Aí a ideia é a gente verificar. Nesse capítulo, nós vamos começar com o estudo do conceito de diferença de potencial que está aqui do lado e o cálculo da voltagem, tá? Então, vamos lá, ó. Esse aqui é o capítulo 2, a gente vai estar iniciando esse aqui, ó, o conceito da diferença de potencial elétrico. Bom, energia potencial elétrica. Como a gente estudou, um corpo que se encontra a uma altura h em relação à superfície possui um tipo de energia chamado de energia potencial gravitacional. E nesse caso, a gente até viu o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui e escrever do lado aqui, ó. A gente até viu que a energia potencial gravitacional, ela é dada pela seguinte regra: massa, gravidade e altura, tá? Essa foi a fórmula que a gente havia abordado algumas aulas atrás para indicarmos a fórmula da energia potencial gravitacional. Massa, gravidade e altura, tá? É a conexão dessas duas coisinhas aqui, ó.
Bom, isso aqui. A energia corresponde ao... Deixa eu recapitular uma coisa para vocês. Vocês estudaram, ano passado, energia potencial... Desculpa, vamos voltar mais ainda. A gente estudou as energias cinética, potencial e elástica em si, e energia mecânica. Associamos isso ao trabalho. Então, a gente viu que trabalho é a energia que é usada para o movimento. Então, essa energia corresponde ao trabalho que deve ser realizada contra o campo gravitacional para elevar o corpo. Que energia? Essa aqui. Com velocidade constante da superfície da Terra até uma altura H. Se abandonado dessa altura, sua energia potencial gravitacional vai gradualmente se transformando em energia cinética, tá? A energia do movimento, até que o corpo chegue no solo e toda essa energia tenha sido transformada no movimento. Seria igual a zero agora, sua energia potencial gravitacional. Considere, nessa figura aqui, ó, nós temos duas placas. A parte superior carregada positivamente e a parte inferior carregada negativamente. Para deslocar essa partícula do ponto A para o ponto B, nesse sentido aqui, do positivo para o negativo, já que se a placa é positiva em cima, ela tende a empurrar a carga positiva contra ela. E como a placa de baixo é negativa, ela tende a empurrar a carga para baixo, se enquadrando como se estivesse se aproximando da carga negativa. Lembre-se, cargas opostas se atraem e as iguais se repelem. Bom, para deslocar do ponto A até o B com velocidade constante, em sentido contrário ao campo elétrico, porque o campo elétrico sempre vai apontar para o negativo, mas nesse caso aqui, vocês observem que ele quer deslocar no sentido contrário ao campo elétrico, ou seja, contrário às leis de força, ou seja, subir a carga, devemos aplicar uma força contrária à força elétrica, que é importante frisar isso. O sentido natural é que ela desça, tá? Mas a gente quer fazer ela subir. A energia que vai ser, né, colocada para fazer isso ficará, então, armazenada nesse sistema sob forma de energia potencial elétrica. Ao invés de ser energia potencial gravitacional, como a gente comumente viu anteriormente, no ano passado, a gente agora vai indicar isso como energia potencial elétrica, que é energia armazenada no agente para que essa partícula faça o sentido de subir, nesse exemplo aqui, tá? Poderia ser descer se fosse a carga positiva embaixo, a placa positiva embaixo e a placa negativa em cima, tá bom? Algumas informações interessantes é que, quando a gente aprendeu no passado, nós aprendemos que, deixa eu até escrever aqui, da seguinte maneira, ó, nós aprendemos no ano passado o seguinte, que o trabalho, que pode ser indicado pela letra W ou pela letra T, tá? Ele era igual à variação da energia cinética, ou seja, o delta, eu não sei como que eu coloco o delta aqui. Então, eu vou ter que digitar, tá? O trabalho era a variação da energia cinética. Também vimos ele como variação da energia potencial, só que agora com sinal negativo, e da energia mecânica. Como a gente está trabalhando com energia potencial, tá? Nós temos que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, tá? Opa, não tem esse traço aqui. Energia potencial elétrica, como vocês estão vendo aqui. Que, como está aparecendo aqui, ó, está bem pequeno, deixa eu dar um zoom. Ó, é energia potencial inicial menos energia potencial elétrica final, tá? Porque na energia potencial tem um menos, ó. Menos variação da energia potencial, nesse caso, potencial elétrica, tá bom? E aí é substituído pela energia potencial inicial menos a final. Esse Ezinho que aparece aqui, ó, é a posição inicial, que nesse exemplo seria o ponto A, tá? E depois calculado no ponto B. Um detalhe importante é que esse E que eu estou colocando aqui, que a apostila está colocando, não é campo elétrico igual no capítulo 1, que foi até a última aula na semana passada, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Como a força elétrica é conservativa, o trabalho não depende de trajetória, só depende de saber quem que é a posição final e inicial. Com isso,
basta a gente utilizar o teorema da energia potencial. Trabalho, tá, é igual a menos delta E, esse Ezinho aqui é de energia potencial, que é da energia potencial elétrica, tá bom? A gente usa essa fórmula para estar resolvendo. Do ponto A para o ponto B, tá bom? Aí tem um detalhe importante, ó. Quando acontece nessa situação aqui, ó, ao lado, essa aqui, considere a situação em que a carga de prova é abandonada a partir do repouso numa região onde existe um campo elétrico gerado por outra carga Q. Essa carga gera um campo elétrico e aí nós vamos analisar essa situação. Neste caso, como o campo elétrico não é uniforme, na verdade ele vai ser um campo elétrico variável, então a energia potencial ela vai ser dada por essa fórmulazinha aqui, ó. A energia potencial dessa carga, não no campo elétrico uniforme, como acontece nas placas, mas sim no campo aberto, nós vamos ter que a constante eletrostática no vácuo, lembre-se, a letrinha K diferente aqui, ó, é 9 vezes 10 a nona, tá bom? Vezes os módulos das cargas dividido pela distância. Essa fórmula parece bastante com a lei de Coulomb, que diz que a força elétrica é uma constante vezes o módulo das cargas, tá? Eu estou colocando o módulo aqui, mas a gente entende que é o módulo, dividido pela distância ao quadrado, tá? É bem parecido, só que a distância não está ao quadrado, no caso da energia potencial. Basicamente, nós, para resolvermos esses problemas, basta a gente substituir os valores da fórmula e calcular, em termos numéricos. Em termos de interpretação, nós precisamos observar também o sinal das cargas. Cargas positivas, ambas positivas se afastam, se repelem. Cargas negativas, tá? Elas vão se aproximar. Então, tem que ter esse cuidado aí. Cargas negativas não, né? Uma positiva com uma negativa, cargas opostas. Elas se aproximam. E, além disso, observar o campo elétrico. Deixa eu voltar aqui, ó. O campo elétrico sempre sai do positivo para o negativo. Se for somente uma carga, por exemplo, carga positiva, o campo elétrico se afasta da carga. Se a carga fosse negativa, o campo elétrico, ó, estaria se aproximando, estaria apontando para ela. Quanto mais próximo, mais intenso é o valor da carga, tá? Isso em ambos os casos, não importa se é só no positivo ou só com o negativo. Deixa eu diminuir o zoom agora. Agora nós temos aqui a diferença de potencial elétrico, que é um conceito que vai utilizar o potencial elétrico aqui de cima, tá? Olha só. Podemos definir o potencial elétrico como a grandeza física que mede, então, potencial elétrico é a grandeza física que mede a capacidade de que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Havendo campo elétrico em determinada região, cada ponto vai ter um potencial elétrico distinto, a não ser que seja uniforme. Logo, haverá um que nós chamamos de diferença de potencial entre dois pontos. Essa diferença de potencial elétrico aqui, ó, está aqui no título, nós vamos chamá-la de DDP. Para simplificar aqui a nomenclatura. Para a gente não ter que escrever ou dizer diferença de potencial elétrico, nós vamos chamar de DDP, tá? Então, a DDP entre as cargas é dado dessa maneira. Bom, o DDP, a DDP entre dois pontos pode ser definida pela razão entre o trabalho e a carga elétrica, a carga de prova, tá? Simbolicamente, nós vamos ter o quê? Ó? A DDP é o potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B. Para representar isso aqui de maneira mais simples, a DDP é o trabalho realizado pelas cargas dividido pela carga, tá? Aqui tem uma observação importante. Quando uma carga de prova positiva é deslocada pela força entre os pontos, pela força elétrica, tá? Para deixar claro, de um campo elétrico, a diferença de potencial elétrico entre esses pontos é definida como a razão entre os trabalhos e a força elétrica e o valor Q da carga elétrica deslocada. Ou seja, é isso que está escrito aqui em cima, tá? Deixa eu escrever maior aqui, ó. U é a letra que vai simbolizar para a gente o potencial elétrico, é o trabalho dividido pelas cargas. Esse A e B que aparece aqui
é só para a gente ter certeza quais são os pontos analisados, porque pode ter questão de colocar os pontos A, B, C, D para fazer várias análises distintas, e aí a gente só indica ali por essas letrinhas A e B para a gente ter certeza de quais pontos estão sendo utilizados na questão. Unidade. Dentro do sistema internacional, a unidade utilizada é o volt, representada pela letra V. A voltagem, como a gente é acostumado nas tomadas. A equação anterior, essa equação aqui de cima, pode ser representada dessa maneira. O trabalho, ele é Q vezes a carga elétrica vezes a diferença de potencial, que pode ser representado pelo VA menos VB ou U de AB, que fica mais simples. Eu prefiro essa utilização aqui do que essa, tá? Usar o U ao invés do V. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, voltando aqui. Caso alguém tenha dúvida, só falar aí, tá, gente? Vou levantar a mão. Deixa eu ampliar um negócio aqui. Então, só para falar com vocês. Inicialmente, potencial elétrico é dado pelo trabalho, e se você não tem um campo uniforme, você usa essa formulazinha aqui para calcular a energia potencial elétrica. Caso você queira calcular a DDP, basta utilizar a fórmula que envolve o trabalho ou, né, utilizar essa outra fórmula aqui, que em geral é a mesma fórmula de cima. É só multiplicar cruzada lá em cima, chega nessa. A voltagem e o movimento das cargas. Ponto importante aí para a gente analisar. Primeiro, suponhamos que uma carga elétrica positiva e pontual, ou seja, que ela vai ficar fixa aqui, que esteja fixa num ponto do espaço e que haja dois pontos de comparação para o campo elétrico, ó, o ponto A e o ponto B, que vai ser criado pelo campo elétrico. Ó, o ponto A aqui e o ponto B aqui, mais afastado, tá bom? Se uma carga de prova, aquela que vai se movimentar, é colocada próxima à carga dentro do campo elétrico, tá? Ela vai sair do ponto A até o ponto B, porque existirá uma força elétrica de repulsão que vai empurrar essa carga. Lembrando, só empurra porque tem campo elétrico e o campo elétrico gera, através das cargas, uma força elétrica, tá? Que, por sua vez, vai fazer, então, o movimento das cargas. A gente já estudou isso, de certa forma, tá? Mas agora a gente vai analisar o potencial elétrico, a energia que é utilizada para fazer esse movimento. Antes a gente calculou o campo elétrico para o movimento, calculamos a força elétrica para o movimento e agora a gente vai aprender a calcular a energia que é utilizada para esse movimento. Como que eu faço o cálculo da voltagem do campo elétrico? Inicialmente, campo elétrico uniforme. Bom, vamos considerar essa figura. Nós temos aqui uma placa positiva à esquerda e uma placa eletricamente carregada negativa à direita. Nós temos uma carga solta aqui no ponto A e através do campo elétrico gerado entre as duas cargas, nós vamos ter que essa carga vai se deslocar do ponto A para o ponto B. Então, a partir da definição de trabalho, nós sabemos que o trabalho, ele é força elétrica vezes o deslocamento, essa formulazinha aqui. Eu vou dar um zoom, eu acho que vai ficar mais bonitinho. Deixa eu usar uma caixinha aqui, ó. Então, essa é a forma tradicional de se calcular trabalho, tá? Essa é a fórmula para calcular o trabalho em qualquer movimento. Não precisa ser de cargas, pode ser isso aqui. E aqui embaixo nós temos o módulo do campo elétrico, esse carinha aqui, ó. Campo elétrico, a gente aprendeu a calcular também. Isso aqui a gente aprendeu ano passado, lá na física do ano passado. E aqui nós aprendemos esse ano, lá no início do ano, que o campo elétrico é a força dividido pela carga. Nesse caso, eu quero que as duas forças sejam equivalentes. Ou seja, se eu sei que o trabalho é a força, nesse caso, o trabalho vai ser a força elétrica vezes o deslocamento. Só que a força elétrica, ó, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, é o campo vezes a carga. Ou seja, campo vezes a carga vezes a distância. Por outro lado, eu sei, dessa aula de hoje, que o trabalho é a carga vezes a DDP. Se eu juntar essas duas regras, eu vou ter que carga vezes o campo, vezes a DDP, o
campo elétrico, isso aqui não é energia, tá, gente? É o campo elétrico vezes a carga vezes a distância. Se eu simplificar a carga dos dois lados, porque se repete, nós vamos ter, resumidamente, que a DDP, a diferença de potencial, é o campo elétrico vezes a distância. A força elétrica é o campo vezes a carga. Aqui é o campo vezes a distância, tá bom? Existe uma diferença entre as fórmulas aí, para não confundir, caso alguém tenha bem em mente aí as duas fórmulas, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Bom, não tem dúvida, vamos para o exercício de hoje. O primeiro exercício que a gente vai fazer hoje é esse aqui. Olha só. Vou tentar diminuir o zoom aqui para caber tudo. A primeira questão, o primeiro exercício é duas cargas elétricas pontuais, a Q1, que é igual a 2 microcoulomb, e o Q2, 3 microcoulomb. São uma distância de 2 centímetros, uma da outra, e posteriormente, Q2 é afastado a 6 centímetros de Q1. Então, a gente vai ter um afastamento das cargas. Deixa eu só ver aqui a página. É a página 40, tá, pessoal? Da apostila. Tá bom? O que mais que ele fala para a gente? Considerando que as cargas elétricas no vácuo estão no vácuo, né? Então, nós vamos usar esse valorzinho aqui para a constante. Ele quer que a gente determine a letra A, o trabalho realizado pelo deslocamento de Q2. Então, a gente vai calcular o trabalho. Bom, lembre-se, para calcular o trabalho, ó, eu vou ter que saber o valor da carga e a DDP, tá? O potencial elétrico. Ou usar outra fórmula aqui em cima para calcular. O trabalho é a carga vezes a DDP, como vocês podem ver aqui, ó. A gente vai estar utilizando isso aqui agora. Então, vamos lá. Vamos aqui embaixo. Eu vou calcular separado cada uma das informações e depois eu junto elas. Antes de a gente fazer o cálculo, duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira é, 2 centímetros pode ser transformado em metros, tá? É 0,02 metros. Ou, em notação científica, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá bom? E aqui, nas cargas, eu tenho o micro, tá, gente? É 10 elevado a menos 6. Então, a gente vai estar utilizando a notação científica ao invés da letra micro. Agora, vamos lá para a letra A. Como que eu faço para calcular o trabalho? Primeiro, nós vamos calcular a energia ou potencial elétrico, tá? A energia potencial elétrica nos pontos A e B. Qual que é a fórmula? Constante K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância, que na nossa apostila chama-se de R, tá? Essa formulazinha aqui, ó. Essa fórmula aqui para calcular o potencial elétrico e depois substituir na fórmula do trabalho. Vamos lá embaixo. Como que eu faço esse cálculo? Vamos substituir os valores, ó. A letra K vale 9 vezes 10 a nona. A carga 1 vale 2 micro, então é 2 vezes 10 a menos 6. Carga 3, ou carga 2, 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, e aí a distância, 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Bom, a termos de simplicidade, eu posso cortar esse 2 com esse 2. 9 vezes 3, 27. Vezes 10, aí eu vou repetir a base e somar os expoentes, porque está multiplicando. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Dividido por 10 elevado a menos 2. Ora, repito a base e subtraio os expoentes. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2 dá 10 elevado a menos 1. Ou seja, que aqui, gente, quando eu faço a divisão, você subtrai os expoentes, só que o menos da divisão e o menos daqui fica mais. Então, você vai somar. Menos 6 mais 2 dá menos 1. Ou seja, 2,7 joules de energia, tá? Isso aqui foi só a energia potencial para o ponto A, tá, gente? O ponto A que está a 2 centímetros de distância. Agora a gente tem que calcular
do ponto B, que vai se afastar 6 centímetros, tá bom? Gente, se está a 2 centímetros de distância, uma da outra, se afasta 6, fica então uma distância de 8 centímetros, concordam? Se aumentou 6 na distância, fica 8. O cálculo, pessoal, vai ser o mesmo desse aqui de cima, ó. O mesmo, tá? Então, eu vou só repetir aqui embaixo. A energia potencial, só que agora é do ponto B, que está a 8 centímetros de distância. Vou substituir o valor, mesma fórmula, tá? Só muda o valor de baixo, da distância. As cargas continuam com o mesmo valor também. Acho que não vai ficar legal aqui, né? Não vai ficar muito legal aqui por causa do espaço. Deixa eu abrir o Paint aqui. Deixa eu filmar o Paint. Só um minutinho, tá, gente? Ó, vamos usar esse daqui. Vai ficar melhor, tá? Em 15 minutos dá tempo. Então, é a questão 1, tá? Questão 1, letra A. A gente acabou de calcular aqui a energia potencial do ponto A, que seria o ponto de 2 centímetros. Nesse caso, a gente viu que deu 2,7 joules de energia. Aí a gente vai fazer o mesmo cálculo agora para o ponto B. No ponto B, nós temos... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Mesma fórmula, né? Constante vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância entre eles. A constante é 9 vezes 10 a nona. A primeira carga é 2 vezes 10 a menos 6. A segunda carga é 3 vezes 10 a menos 6, que é o micro, tá? E embaixo fica a distância, que agora é de 8 centímetros. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 2. O 8 é dos 8 centímetros, e esse 10 a menos 2 é dos centímetros, transformado em metros. Bom, aqui não vai ter como simplificar mesmo, então nós vamos fazer, ó, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54. Vezes 10, elevado a quanto? Em cima, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3. Embaixo vai sobrar 8 vezes 10 a menos 2, tá? Então, a gente só vai fazer 54 dividido para 8, que vai dar 6, 6 vezes 54 dá 48. E aqui vai sobrar 6, né? Acrescento 0, vírgula, 60 dividido para 8 vai dar 7. 7 vezes 8, eu vou ter que aumentar aqui o tamanho, senão não cabe. Só um minutinho, já vou aumentar aqui, vocês vão ver. É, 7 vezes 8, 56, sobra 4. Acrescento 0. 40 dividido para 8 dá 5, e aí acaba a conta. Ou seja, 6,75 vezes 10, ó, menos 3 dividido por menos 2 vai ficar menos 1, tá? Ou seja, nesse caso, 0,675 joules de energia. Tá bom? Mas ele pede o trabalho. Como que eu faço o cálculo do trabalho? Gente, de acordo com o teorema, lá no início da apostila, desse capítulo, tá? O trabalho, ele é igual à energia potencial no ponto B, menos a energia potencial no ponto A. Na verdade, é o contrário. Vou colocar aqui. Vai ser a energia potencial no ponto A, menos a energia potencial no ponto B. Nesse caso aqui, ó, é inicial menos final mesmo, tá? Inicial menos final, ou seja, 2,7 menos 0,675, que vai dar, não faço ideia, vai dar 2,025, tá?
joules de energia. Esse é o valor do trabalho. Alguma dúvida? Qualquer dúvida aí é só falar, tá, gente? Só substituir na fórmula. Veja que eu calculei os dois separados para poder saber os valores separados e depois subtrair. Eu poderia ter feito tudo junto, mas eu acho que fica um pouco pesado se fizer tudo junto, tá? Já copiaram? Copiar, calma aí. Copiei, tá? Isso aqui é só a letra A, tá bom, gente? Enquanto vocês copiam, eu vou fazer a chamada. Anabel. Bárbara. Brenda. Fábio. Fernanda. Gabriel. Juliano. Presente. Guilherme. Presente, professor. Guilherme Pinheiro. Presente, professor. Heitor. Presente, professor. Isabela. Presente. João Arthur. João Fernando. João Vitor. Leandra. Luana. Aqui. Lucas Narita. Lucas Vilalva. Presente. Marco. Presente, professor. Maria Eduarda. Presente. Pedro e Renan. Presente. Beleza, pessoal? Valeu, viu? Os outros alunos, tipo Pedro, tá participando das outras aulas, gente? Não, professor. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar na apostila, né? Para a gente concluir. Então, a gente fez aí essa atividade. Vamos para a letra B. A letra B é para calcular a diferença de potencial elétrico entre os pontos inicial e final, tá? Deixa eu voltar na apostila, que eu acho que essa conta aqui vai ser menor, vai caber. Fica mais bonitinho na apostila. E aí vocês verem o enunciado e tal. Bom, como que eu faço para calcular o diferencial, diferença de potencial elétrico, ou DDP? Como que eu faço? Bom, primeiro você precisa lembrar que a DDP é essa fórmulazinha aqui, ó. O U, que é igual ao trabalho dividido pela carga. Tá bom? Ora, aí eu preciso saber de duas coisas. Quem que é o trabalho? O trabalho eu calculei na questão anterior. Deu 2,025. E quem que é a carga? Ora, se na letra A ele pede deslocamento da carga 2, então significa dizer que ele quer o trabalho da carga 2 relacionado com a diferença de potencial. Então, senão não faria sentido. Logo, a gente vai usar o valor da carga 2, que é 3 milicoulomb, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 6. Transformando em notação científica, o nosso resultado, isso aqui vai ser 20. Na verdade, não precisa nem ser notação científica, né? Deixa eu apagar isso aqui. E fazer o cálculo aqui, ó. Nós vamos dividir esse valor por 3, tá? Então, 2,025 dividido por 3, eu não faço a mínima ideia. Como a gente já está com o horário corrido, eu não vou fazer o cálculo passo a passo, tá? Só vou fazer aqui na calculadora.
O resultado vai dar 0,625 vezes 10 elevado. Como aqui o expoente está negativo, eu vou colocar ele na parte de cima, ele vem positivo, tá bom? Ou seja, isso aqui é 6,25 vezes 10 elevado a 5 volts. Eu vou usar uma das unidades aqui para passar a vírgula para a direita, tá? Então, 6,25, 75 na verdade, gente. 75, tá? Não é 25, é 75. Eu li errado aqui na calculadora. Ó, 75. E aqui também. 75 volts, tá bom? Essa parte é um pouco mais calculista mesmo, graças a Deus. É mais fácil de se resolver. É só você substituir na fórmula e calcular. Quem vai ter dificuldade nesse tipo de questão? É quem tiver dificuldade de fazer conta, tá bom? Quem for fera aí nas contas, isso aqui é moleza. É só você jogar na fórmula, acabou a questão. E calcular. Tá bom? Caso você tenha dificuldade com contas, se soltar um pouco e perguntar para o professor, tirar as dúvidas, que às vezes a gente leva as dúvidas o caixão e não pergunta, né? Vamos agora para a questão 2. A figura a seguir mostra duas placas condutoras planas e paralelas, distantes 0,10 metros uma da outra, 10 centímetros uma da outra, e ligadas aos polos de uma bateria de 12 volts, cuja chave é essa chave S. Essa é o início da questão. A gente tem a distância e tem a voltagem. Legal, tem como se dar o processo de carregamento das placas a partir do momento em que a chave é acionada, né? Então, como que se dá esse processo, pessoal? Bom, eu vou ler aqui para vocês, e depois eu mando para vocês a foto lá no grupo, porque é grande o texto. O áudio tá meio estranho, professor. Você tá com o microfone longe? Valeu, é que o microfone caiu aqui. Valeu. Então, eu vou tirar foto aqui da resposta, dessa resposta aqui, em particular, porque ela é grande, tá, pessoal? Então, por conta dela ser grande, se eu fosse digitar, ia demandar um tempo. Então, vou só ler para vocês aqui, tá, gente? A partir do momento em que é acionada a chave, a bateria exerce uma DDP, diferença de potencial, que gera um campo elétrico que faz com que as cargas se locomovam. Essas cargas que são puxadas através da placa, do terminal positivo para o negativo, são, de certa forma, bombeadas e levadas até o terminal negativo, ou seja, sai do positivo, que seria aqui, e vai para o negativo, tá bom? Dessa maneira, a placa unida ao polo positivo vai se tornando cada vez mais positiva e a outra cada vez mais negativa, tá? Eu vou mandar essa resposta lá no grupo para facilitar a nossa vida aqui hoje, porque já vai acabar a nossa aula. Mandei lá. Pronto. E aí, na letra B, pede que se a gente considera o campo elétrico criado pelas placas, qual é o módulo até atingir o equilíbrio eletrostático, tá? Calcular o módulo aí para atingir o equilíbrio eletrostático. Vamos lá, então. Bom, nós temos que a DDP é igual ao campo elétrico vezes a distância. Olha, se eu quero saber o valor do campo elétrico, então eu vou fazer o quê? Passar a distância dividindo. Logo, o campo elétrico é a DDP dividido pela distância. Como lá no início, lá no enunciado, ó, a DDP é 12, está aqui 12 volts, e a distância é 10 centímetros, nós vamos ter 12 dividido para 0,10. Tem que estar em metros. Vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo, para tirar a vírgula, então vai ficar 12 dividido por 1. Ou 12 não, 120. Logo, 120 newtons por coulomb, que é a unidade padrão para o campo elétrico, ou, se você preferir, 120 volts por metro, já que DDP é volts e distância é em metros, tá? Então, 120 volts por metro, e aí a gente tem o resultado final da conta. Tá bom? Como eu havia falado para vocês, hoje eu vou mandar à tarde um trabalhinho, valendo 3,5 pontos lá na plataforma. Espero que vocês acessem e façam até quarta-feira, que é quando vai estar disponível, tá? Beleza. Então, pessoal,
vamos encerrar nossa aula por aqui. Fiquem com Deus e até, deixa eu ver, segunda-feira.